prazer é todo meu, pastor Lira. O senhor está me ouvindo bem? Sim, estou. Muito bem, ótimo, que bom. Pastor Lira, uma honra tê-lo aqui, obrigado, viu, por atender o meu convite para essa noite. E nós queríamos bater um papo aqui sobre chamado, vocação e ministério. E eu gostaria de ouvir o senhor, sua história, né? Como o senhor se percebeu chamado para o ministério, como aconteceu o seu chamado e como o ministério aconteceu na vida do senhor, né? O senhor que tem uma coisa muito particular, que é o fato de também somar o ministério e um trabalho, né? Um trabalho que muitos chamam secular, não é? Eu vejo de outra forma, eu acho que todo trabalho, não existe trabalho, na minha visão, secular. Trabalhando também eu estou fazendo a obra de Deus. Pois não, pastor Lira, seja bem-vindo, Deus abençoe, e o senhor pode então ficar à vontade e falar aí do seu chamado e do seu ministério. Mais uma vez, pastor Francinildo, eu quero agradecer pelo convite e dizer que da minha alegria, né, de ter recebido o seu convite, e agradeço muito por ter essa oportunidade de falar para algumas pessoas que estão conosco nesse momento, conectados, desse chamado, né? Sabemos que todos nós fomos chamados pelo Senhor e que muitas vezes nós nem queríamos, mas o chamado de Deus é muito forte. E quando nós recebemos esse chamado, eu entendo isso, que nós não temos escolhas. Mesmo entendendo as nossas dificuldades, as experiências de outros pastores que passaram, né, na nossa vida, que nos pastorearam também, e nós conhecemos as dificuldades que eles passaram. E tem certo momento que, no momento do chamado, às vezes nós hesitamos, às vezes nós ficamos tementes, devido ao conhecimento que temos de outros pastores que nos antecederam. Mas quando o chamado é de Deus, e tem que ser de Deus, não do homem, não apresentado pelo homem apresentando o homem, mas quando o chamado é de Deus, é impossível você negligenciar o chamado do Senhor, dado a grande responsabilidade que se tem, né? Então, o meu chamado ele tem um foco muito importante nessa questão da responsabilidade com o ovelha do Senhor. E antes de começar a minha fala, eu quero ler em Mateus, no capítulo 9, apenas um versículo, que diz o seguinte: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, esse versículo, aqui no livro de Mateus, ele nos diz uma coisa muito importante do nosso chamado, do meu e do seu. Então, Mateus não hesitou, apenas ouviu o chamado, se levantou e o seguiu. Então, foi desta maneira que aconteceu comigo, acredito com você, meu querido, e com outros também. Então, nós não hesitamos nesse chamado. Mas o meu chamado, ele teve uma coisa muito importante na minha vida. Primeiramente, eu tive um apoio, né, de outros pastores que me pastorearam, né? No momento em que eu confessei o Senhor Jesus, eu tive vários pastores, né? E teve um que marcou muito na minha vida, logo no começo da minha caminhada, era o meu pastor, não esqueço jamais dele, um senhor chamado Francisco Lopes. Eu não sei onde ele se encontra hoje, mas ele foi meu pastor quando eu estava em um mar interior.
E o que eu gostaria mais de fazer na igreja era apenas tocar e cantar. Né? Mas chegou um certo momento que ele precisou sair, voltar para o seu lugar, se eu não me engano, Felipe Guerra. E a nossa igreja ficou sem um pastor. Mas eu estava muito acomodado, né? No meu cantinho, apenas tocando meu violão, cantava o hino, 2 hinos, voltava para o meu banquinho. Para mim estava tudo perfeito para mim, né? Mas teve essa ocasião que o Senhor chamou o pastor Francisco Lopes para outra cidade. E naquela época, pastor ou dirigente de igreja, ou outros, né? Era difícil, muito difícil. E naquela época, a direção da região onde eu me encontrava... Que ano, pastor? Era... Oi. Que ano, o senhor lembra o ano? Isso foi em... Deixe-me ver, meu querido. Mas eu não estou bem lembrado, mas tem mais de 30 anos isso. Já tem mais de 30 anos, né? E o pastor que coordenava aquela região era o pastor Davi Marcos. Então ele chegou lá na igreja e fizemos uma reunião e, olha, gente, olha, está muito difícil, obreiro, e nós estamos aqui sem nenhuma perspectiva de trazer um obreiro aqui para a igreja. Mas você está aí, perguntou à igreja, você tem alguma sugestão para alguém ficar na direção aqui enquanto eu arranjo uma pessoa para trazer aqui para a igreja? Aí levantou-se lá umas 2 ou 3 irmãos, mas quem poderia ficar era o irmão Lira aqui na direção, que ele já cantou uns hinos, já podia ficar, a gente ficaria ajudando. E quando ele me perguntou, eu confesso que eu queria desistir. Eu disse, rapaz, olha, não é bem para mim, eu estou bem aqui, eu posso até ajudar, eu ajudei sempre, continuo ajudando. Aí ele disse, mas, meu irmão, eu fico pelo menos 30 dias enquanto eu arranjo uma pessoa para mandar para a igreja. Aí eu falei com minha esposa, e aí, Valtinho, o que é que eu faço? Eu disse, não, tente, eu vou tentar. Digo, mas é muito difícil isso. E eu quero te confessar uma coisa, meu querido, que no momento eu me senti inseguro, não me senti com segurança, devido à responsabilidade, devido à falta de conhecimento, devido ao meu comodismo em só tocar o hino e cantar. Eu não me senti. Eu disse, bom, eu vou pensar, pastor, eu vou pensar e depois a gente traz uma resposta. Aí no mês seguinte ele voltou e veio umas 2 vezes ainda lá conosco, né, nos cultos. Aí quando ele chegou, e aí, qual a tua decisão? Eu disse, rapaz, eu decidi ficar, agora eu vou ficar somente um mês, enquanto você arranja uma pessoa para vir para cá. Só que então, aí foi isso, né? Quando passou um mês, ele voltou, aí disse, olha, não tem ninguém. Não tenho ninguém. Só tem uma maneira, é você continuar mais um pouco até arranjar a pessoa. E nesse meio termo de 30 dias, 50 dias, eu entendo que Deus foi me lapidando, foi me encorajando. Eu também fui me dispondo. Aí eu comecei a chamar os irmãos para fazer uns cultos evangelísticos da cidade. E começamos a fazer esse trabalho evangelístico, né? E Deus começou a salvar as pessoas, porque eu dava o meu testemunho também, né? Muitas pessoas me conheciam naquela cidade, né? Como era antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus. Então, eu comecei a contar. Eu também não me omiti de contar para as pessoas que estavam me ouvindo os meus erros e como Deus tinha transformado a minha vida. Então, isso foi muito forte no começo da minha conversão. Meu querido, não para resumir, mas dizer que eu tive que assumir. Quando a igreja que eu estava na direção certa, eu também tive um apoio daqueles irmãos lá na igreja de Marechal.
né? Tive um apoio muito grande. Eu me senti fortalecido. Digo, o caminho é esse mesmo, apesar das dificuldades, mas o caminho é esse, né? E quando foi... os trabalhos continuaram, né? E fui recebendo as visitas também dos pastores, eu convidava, fui orientado a convidar outros pastores para me dar um apoio, para trazer uma palavra no domingo, no sábado, fazer umas atividades também no sábado, de acordo com a agenda dos pastores, que cada um estava no seu lugar no domingo, fazendo sábado, vinham, né? E assim nós ficamos no trabalho do Senhor. Aí, com isso, meu querido, passaram 4 anos, chamado de um mês, chegamos a 4 anos ali, dirigindo aquela igreja. E Deus fez uma grande obra ali. Então, ele tanto utilizou a igreja de um modo geral, como ele me fortaleceu também. Então, eu sentia que eu não estava só, que Deus estava comigo. Foi quando eu, no ano de 1900 e... Deixe-me ver, Jesus. Eu sou ruim de isso aqui no plano. Foi quando eu fui, acho que 1985, se eu não me engano, foi quando eu fui separado para o pastorado. E nesse dia da minha consagração, foi na oportunidade do aniversário da igreja em Pau dos Ferros. E nessa ocasião estava o pastor Carlos Queiroz, né, pastor João Queiroz, ele que consagrou naquela época. Então, a partir daí, então, foi um impulso, foi como o Senhor me conduzisse para um outro patamar. Mas eu confesso que aquilo ainda me incomodava devido à responsabilidade. Quando me consagrei agora, a responsabilidade aumentou mais. Mas, graças a Deus, começamos a fazer um trabalho ali em Marizal, abrimos trabalho na zona rural. Eu tive uma facilidade grande. Aqui, como você falou, trabalho secular, o trabalho, né, meu trabalho profissional, ele contribuiu muito para eu fazer esse paralelo contra a igreja. Por quê? Meu trabalho era um trabalho social, sempre foi. Trabalhava com muita gente, com bastantes famílias, com 1000 famílias. Claro que não era só, mas nós temos uma equipe interprofissional que dividia, e a minha área era na área de ciências agrárias. E eu tinha esse contato muito com as pessoas. Então, isso me ajudou muito. Então, a facilidade que eu tinha de falar com essas pessoas na zona rural, então, isso me facilitou muito a transmitir essa palavra a outras pessoas. Porque no início a gente fica um pouco inibido, mas isso para mim não foi motivo de ficar inibido. A minha inibição era porque no início eu não tinha muito conhecimento da palavra, eu tive que descer, estudar muito para poder ter essa capacidade de me expressar, tomando como base a palavra de Deus. Então, isso me ajudou muito. Inclusive, hoje eu ainda eu trabalho com essa classe de pessoas que eu conheço na zona rural. Apesar dessa pandemia, mas eu ainda trabalho no interior, Istambul. Mas foi isso, meu filho. Foi esse. Quando você quiser fazer alguma pergunta, você pode me cortar. Mas eu dou uma parada agora e com suas perguntas. Está me ouvindo? Está me ouvindo, pastor? Sim. Exato. Mas você pode fazer
as perguntas que você pretende fazer. Estou no aguardo. Pastor Lira, voltou. Amém. Oscilando. Não sei se é a minha internet ou é do senhor. Mas eu vim aqui para um lugar mais próximo do roteador. Eu estou pertinho aqui do roteador, a 1,5 metro só do meu. Pronto. Então devia ser o meu mesmo. Pois não, pastor, eu estava dizendo que o seu trabalho facilitou muito o ministério. Isso. Foi foi um viés que esteve comigo naquele momento que me auxiliou muito, né, a desenvolver o meu trabalho pastoral. Como eu te falei, eu tive momentos em que eu aplicava, né, a minha fala, não a fala do trabalho secular, mas dentro das minhas palavras que eu transmitia às pessoas. Então, isso contribuiu muito. Então, a gente precisa ter uma sabedoria primeiro também para que nós aproveitemos tudo que Deus entrega em nossas mãos, para que a gente possa aproveitar. Então, o que Ele me preparou para esse momento, depois que eu vendo, mas Deus me coloca numa profissão dessa, né? E para ter contato com muita gente, né? Para trabalhar, e depois eu entendi que Deus estava preparando justamente esse caminho da obra dele para que eu pudesse utilizar esse aprendizado. Então, eu agradeço muito a Deus por esse momento que eu passei na minha vida secular, trabalhando, e contribuiu bastante para o meu chamado. Pois não, pastor. Logo depois de Marizal, o senhor veio para Natal, para Alecrim, ou teve passagens por outras igrejas? Sim. Na época que eu vim para Natal, eu vim transferido para trabalhar em Natal, na diaconia, junto com o pastor Dantas, né? Naquela época, o pastor Dantas era coordenador da equipe aqui no Rio Grande do Norte, eu vim trabalhar com ele nessa área da coordenação também dos projetos. Então, eu viajava bastante e eu fiquei me congregando nas quintas, né? Eu morava no bairro Nordeste, pertinho ali, eu fiquei me congregando nas quintas. Depois, e eu fiquei impaciente, porque eu já tinha pastoreado, eu fiquei impaciente porque eu estava nas quintas, né? Mas não estava fazendo aquilo que o Senhor tinha me chamado. Aí eu falei com o pastor Dantas, pastor, eu queria fazer alguma coisa. Rapaz, tem um casal lá na Zona Norte, Santa Catarina, que está sem acompanhamento, que foi na casa do irmão Geralda, da irmã Geralda, e do irmão, eu esqueço o nome dele agora no momento, né? E eu fiz essa visita e combinei com eles para ele ficar fazendo umas reuniões no lar. E aí nós começamos a fazer esse trabalho na zona rural, aliás, na zona norte, na casa dessa nossa irmã, e começou a vir gente, eu ouvi, né, a palavra, e, meu Deus, aqui, né? Graças a Deus está vendo as pessoas ouvir a palavra de Deus. Mas depois eu voltei para falar com o pastor, rapaz, eu quero trabalhar na obra. Ele disse, olha, tem um projeto nosso no Planalto,
Planalto tinha começado um trabalho lá, numa sede, uma associação que era pequena, era acho que 3, 4 metros por 5, assim, era um quartinho. Digo, mas eu vou começar aqui dali. Então, fui para o Planalto, começamos um trabalho, né? Aí comecei a conhecer o pessoal da comunidade, já tem alguns irmãos lá também, né? Que me apoiou, isso foi muito bom. E eu morava no bairro Nordeste e ia para o Planalto. Então, eu pegava 2 ônibus para ir. Eu não tinha carro naquela época, né? Eu pegava um até o Shopping Natal. Natal pegava outro ônibus para o Planalto. Então, quando eu chegava em casa, era meia-noite, né? Eu chegava no bairro Nordeste, onde eu morava. Mas eu fazia isso com muita felicidade, com muita alegria no meu coração, porque eu via a obra do Senhor fluir, começou a aparecer novas pessoas se convertendo, e a gente fazendo um evangelismo ali dentro, né? Planalto, você sabe que ela é um areião grande, até meu dia a gente andava com aquela areia quente. Eu digo, meu senhor, precisamos de um canto maior. O pastor dando rapaz, nós temos um terreno no Planalto. Aí fomos lá, conheci o terreno, eu disse, eu posso trocar por outro? Pode. Aí troquei o terreno no outro. Aí começamos a construir. Mas eu te confesso que a igreja, né, que estava do Planalto, aquela congregação, naquela época ela não era ligada às quintas, né? Mas os irmãos também não tinham condições financeiras para construir e levantar. Mas, digo, gente, aí marquei, está aqui o terreno, domingo nós vamos implantar a pedra fundamental da igreja. Isso a gente não tinha nem um tostão depois. Digo, é pela fé que nós vamos. É pela fé que vamos. Aí, os irmãos lá levaram enxada, ciscador, limpamos o terreno, vamos orar agora que começou a obra do Senhor aqui nesse local. Vamos construir esse templo. Aí eu perguntei, alguém tem... Vocês sabem onde vem cimento aqui? Sei. Vamos lá. Quando chego lá, era num depósito de um senhor chamado Bosco. Bosco, filho do evangelista Jacinto, que congregou nas quintas, que hoje está com o Senhor. Irmão de José, né, filho do irmão Jacinto. Eu me apresentei, eu não conhecia ele, ele disse, pronto, sim, pastor Diego, você é pai da igreja? Eu sou da igreja de Cristo. Rapaz, meu pai também é da igreja de Cristo, eu também sou, estou desviado, pastor. Que pretendo, de rapaz, nós compramos um terreno, trocamos um terreno, e eu quero começar essa obra, essa construção, para a gente ter o nosso cantinho aqui adequado para reunir com os irmãos. Ele disse, o que é que está precisando? Eu estou precisando de tanto saco de cimento, né? E uns poucos metros de pedra, para a gente fazer pelo menos 4 cantos. Ele disse, eu mando já deixar. Onde é o canto? Eu disse que ele já conhecia tudo. Aí ele chegou com o cimento e as pedras. Está aqui, eu estou dando. Eu não aguentei e comecei a chorar. Meu Deus. Ele me deu. E ele também tinha um conhecimento técnico, ele terminou naquele tempo, era a Escola Técnica Federal daqui, em Natal, e ele terminou o técnico lá de Socorro. E ele quem marcou tudo direitinho, os alicerces, e começamos a cavar, e nesse dia nós deixamos o alicerce pronto. Aí começamos a trabalhar para encher o alicerce de areia. E nós trabalhávamos, devido à areia ser muito quente, nós trabalhávamos à noite. Cada um com carro de mão, carregando areia, enchendo o baldame, que a gente chama, né? Deixando todo igualzinho, isso rendeu muito, porque era grande demais, né? Mas nós fizemos, graças a Deus. Quando terminou de gente, agora vamos precisar de tijolo para começar a subir aqui esse prédio. Aí vim para casa, fiquei orando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Cadê o dinheiro? Tá aí. Mas isso vai providenciar. Aí eu pedi o endereço do irmão, do concunhado do pastor Toniel, que morava em Brasília. Hoje ele já mora aqui, congrega o pastor lá na Verde.
Fiz uma carta para ele contando a situação da igreja do Planalto. Ele retornou naquele dia, era carta mesmo, mão escrita, né? Disse, pastor, manda o número de uma conta. Só disse isso, eu mandei um da conta. Ele mandou um recurso que eu comprei todo o tijolo. Foi mais um choro para mim, né? Mais um choro. Chorei. Aí chorei bastante, Senhor, obrigado. Nesse tempo, eu digo, e agora? Pedreiro que a gente não tem. Aí um dia eu estava no culto, um domingo, chegou um irmão com uma criancinha no braço. Mas, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu digo, pois não. Senhor, eu estou com minha filha aqui, já andei em várias igrejas aqui, e queria apresentar minha filha, mas não apresentei porque a igreja recebe, porque eu não sou casado. Foi mesmo, irmão. Foi. Muito bem. Cadê sua mulher? Está em casa. Venha domingo, traga a sua criança, traga a sua esposa, seus filhos. No domingo ele foi. O primeiro foi que chegou, foi ele. Chegou, apresentei a criança. A criança. A Bíblia não impede nada disso, né? Quem está apresentando, independente de quem é ou quem não é. Esse legalismo, para mim, não existe. Na Bíblia não existe. Aí ele agradeceu muito, chorou, e perguntou, pastor, eu posso louvar o senhor com um hino? Ele era desviado. Quem vai te impedir de você louvar a Deus? Senhor. Quando ele louvou o Senhor, disse, pastor, nesse momento eu estou voltando para Jesus. Então, olha, esse trabalhar de Deus, só quem entende é Deus, meu querido. Só Deus. Se o homem quer impedir, Deus abre as portas. E aquele homem, sabe o que foi, o que era que ele era? Um pedreiro. O que eu estava precisando para a obra. Foi mais um choro para mim. Esse foi uma dedicação. Ele levantou o prédio todo e chamou outro pedreiro, colega dele, levantar esse prédio. Né? Quando levantou todo o prédio, eu digo, e agora, como é que eu vou cobrir? Cadê o dinheiro? Aí eu tive que recorrer às quintas, né? Que era ligado às quintas, pastor, ele precisa cobrir. Conheci a história todinha também, que a gente informava o que está acontecendo nas nossas reuniões. Ele disse, não, eu vou comprar um madeiramento e você... Deu um jeito lá para fazer as tesouras, tá? Sem problema. Aí as quintas nos ajudou. As quintas que eu digo, o ministério, né? Ajudou com o madeiramento e fizemos, encostamos lá, digo, e agora? Fazer um profissional para fazer isso aqui é caro. Aí, pronto, o nome do Pedro era Constantino. E o outro, não me esqueça, era Constantino. Ele disse, pastor, tem um irmão que eu conheço que trabalha, que faz essas linhas, essas tesouras. Eu vou lá untar ele. Aí ele foi e falou, quando chegou na casa desse irmão, aí quando bateu na porta, irmão, fulano de tal, esqueci o nome dele agora, mas... Ele disse, meu irmão, a paz do Senhor, já sei o que foi que você veio atrás. Eu já sei. É para trabalhar na obra do Senhor. É, meu irmão, nós temos coisa lá para fazer, e você trabalha fazendo nessas tesouras, eu vim pedir para o Senhor ir lá. Junte o madeiramento que próximo domingo eu vou estar lá. Então foram uns 3 finais de semana, ele concluiu essas tesouras. Quando terminou, e eu fiquei preocupado no pagamento do serviço do meu. Um trabalho muito árduo, já está aqui. Quando terminou, eu digo, meu irmão, me diga, nós não temos nem ouro nem prata, mas me diga quanto foi o seu trabalho que nós vamos buscar recursos para pagar. Ele ajoelhou, levantou a mão para o céu, disse, muito obrigado, Pai, porque eu já fiz a tua obra. Meu querido pastor, você não me deve nada, Deus já me pagou. Foi outro choro, querido. Foi outro choro. Aí pronto, aí as coisas foram desenvolvendo, construímos um prédio muito bom que se encontra já no Planalto. E Deus foi abençoando, Deus foi abençoando. Aí chegou um momento, eu recebi um chamado para o Alecrim.
Mas no Planalto, ainda, eu acho que eu ainda passei uns 3 anos ou mais, se eu não me engano, por aí. Aí fui receber esse chamado para ir para o Alecrim, né? Tanto, rapaz, precisa de uma pessoa no Alecrim. Aí eu vim para o Alecrim. O Alecrim também foi uma grande bênção para mim, né? Grande bênção em que hoje estamos ali já há mais de 20 anos, né? Deus tem nos abençoado grandemente, querido, muito. Apesar que a obra do Senhor, ela é espinhosa, nós sabemos disso, né? Às vezes nós queremos desanimar, deixar, mas Deus chega e diz, não, depois chamado para aqui, e aqui que você vai ficar. Enquanto eu quiser, você vai ficar aqui. Então, nós devemos ficar nessa dispensação da graça de Deus, não tomar decisões precipitadas para deixar a obra do Senhor Jesus, apesar das circunstâncias, do que nós passamos, né? Dos contratempos, uns a favores, outros contras, mas quem cuida da obra e quem cuida do obreiro é o Senhor. Então, nós não devemos temer a oposição, porque sempre vamos encontrar. Sempre vamos encontrar isso. E eu já estou esse tempo ali no Alecrim, graças a Deus. Deus tem trabalhado muito, Deus tem salvado almas, Deus tem trazido pessoas para nos ajudar, pessoas do ombro amigo. Outros saíram também, né? Outros saíram também, isso é normal, isso é natural. Isso não vem também nos entristecer, né? Porque sabe, não, é a obra do Senhor. Enquanto nós nos colocarmos que a obra é de Deus e que não é do homem, nós ficamos tranquilos. Ficamos tranquilos. Então, não adianta se preocupar com isso, né? Mas, há uns 3 meses atrás, vou contar esse episódio aqui, que me deixou... Depois, Deus falou comigo, bem direito. Mas o meu pensamento foi, olha, poucas pessoas do Alecrim sabem disso, mas eu vou revelar agora, quem tiver meu ouvido vai saber. Mas minha família sabe, né? Quem mais próximo sabe, eu contei. Mas um dia eu disse, Senhor, está na hora de parar. É muita luta, muita... Às vezes dá tristeza e... Senhor, eu quero parar. Eu orando de madrugada, falei com o Senhor, mas eu senti um silêncio de Deus muito grande. Essa minha conversa comigo. Para mim, Deus silenciou para mim, não me deu nenhuma resposta. Eu disse, Senhor, eu estou esperando uma resposta tua. Fala para o meu coração, se me alegra se foi isso mesmo que tu queres. Se não for, me diz alguma coisa. E eu revelei isso para minha esposa. Digo, olha, eu estava orando e falei para o Senhor que estava na hora de eu entregar essa obra. Falei, você já conversou com o Senhor? E conversei. Foi que ele disse, não, para mim Deus está calado. Nós temos um trabalho social lá na Igreja do Alecrim, acho que você deve ter tomado conhecimento já. Nós beneficiamos ali no Alecrim um projeto social que Deus colocou no meu coração, depois a igreja abraçou também. Nós beneficiamos 30 famílias ali, já vai fazer 2 anos, com cestas básicas. Cesta básica não a todas as famílias, mas todas as outras famílias. Todo sábado nós entregamos um açúcar, outro dia é feijoada, outro domingo, outro sábado é um cuscuz, e assim nós estamos trabalhando com essas famílias. E estamos também fazendo um trabalho evangelístico com elas. Então, todo sábado, quando elas vão para a igreja receber essa doação, então elas ficam comigo ali ou com outra pessoa da igreja, para uma palavra não basta uma meia hora para elas, pede oração, e assim nós estamos evangelizando e já temos resultados desse trabalho, pessoas já estão se convertendo nesse projeto. E teve um certo momento que, numa dessas entregas, uma irmã que é de outra igreja, ela chegou, eu estava lá fora entregando, né, recebendo as fichas, tirando as fotos da entrega, e ela, mais ou menos a uns 15 metros de distância, eu escutei o grito dela. Desse jeito. Pastor, o senhor não pode parar.
Esta obra é de Deus. O Senhor não pode parar. Quando ela falou isso, meu querido, eu comecei a me tremer. Lá na calçada, era 3 horas da tarde, e eu comecei a chorar. Ela chegou na calçada, quem se ajoelhou, começou a falar, falou, profetizou muito, e eu chorava muito. E os irmãos que estavam lá dentro da casa, né, que estavam aqui ajudando na distribuição do alimento, começaram a glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ela falando, falando, falando. E as pessoas que passavam na calçada do outro lado da mesma rua não entendiam o que estava acontecendo. Né? Aí ela falou, ajoelhou, eu orei com ela, e ficamos ali de mão dadas. Ela, pronto, meu querido, já faz 15 dias que o Senhor me mandou trazer essa mensagem. Eu pedi a Deus que o Senhor estivesse aqui no sábado passado, o Senhor não esteve, eu pedi que o Senhor estivesse aqui, que eu pude transmitir isso para o Senhor. Eu agradeci, mas ainda trêmulo das pernas. Ela terminou, pegou a vasilhazinha da sopa dela, olhou assim para mim, ponto, pastor, já deu o meu recado, fica na paz, meu querido. E desceu, eu fui embora, parece que não tinha acontecido nada. Meu querido irmão, quando eu chego em casa, vim orar, aí Deus disse, ouviu o que eu disse? Chorei de novo. Mas para mim, naquele momento, foi como fosse uma injeção de ânimo na minha caminhada. Como se eu dissesse, olha, você não pode parar. Veja a responsabilidade que tu está tendo com esse povo ali da guarita. 25 famílias que tu está evangelizando. Vai abandonar aquele povo? Isso representa 25 famílias. Se cada uma tiver 5 pessoas, você está ajudando 5 vezes 5, 25, quantas pessoas? 255 pessoas. 225 pessoas estão sendo beneficiadas com esse trabalho. Eu digo, Jesus, muito obrigado, Pai. Voltei para o meu lugar. Um ânimo. E hoje, graças a Deus, estamos nessa continuidade. Pronto, que acho que aqui eu faço mais ou menos um resumo dessa atual missão minha. Agora, estão vivendo um momento de pandemia muito difícil. Né? Muito difícil. E Deus tem nos colocado numa posição de guardiã dessas famílias, do cuidado, do zelo. Né? Eu entendo que tem muitos pastores que estão passando dificuldade, todos nós estamos passando dificuldade, porque nós temos que zelar por estas famílias, né? Esse cuidado muito grande, distanciamento e as orientações têm que ser permanentes, né? Pelo zelo que nós temos, como elas também são zelosas por nós, a gente sabe disso, tem orado muito pelo nosso ministério, a gente agradece muito a Deus por elas, né? Mas a gente tem tratado isso com muito cuidado e também com muita serenidade e crendo no Senhor que esse momento há de passar e que tudo voltará ao normal. Claro, se for da vontade do Senhor, se não for, eu acredito que tudo tem um propósito das coisas de Deus. Né? Quando nós vamos lá para Eclesiastes, ele fala que tudo tem um propósito debaixo do céu. Ele tem propósito de Deus tudo isso. Eu creio dessa maneira. Porque tem muitas pessoas que estão voltando para os pés do Senhor Jesus. Muitas pessoas. Pessoas que não estavam mais lendo, estão tendo a oportunidade de ler mais a Deus, se aprofundar. Estão orando mais, estão buscando mais a Deus. Então, eu creio dessa maneira, meu querido. E a palavra diz que debaixo do céu Deus tem um propósito. Para mim, a propósito nesse momento estão vivendo. Então, isso alegra muito o meu coração. Né? E eu espero que também alegre o coração de outros irmãos. Que não entristeçais os vossos corações. Que fique alegre, se anime, que isso é o propósito de Deus. Né? Isso é o propósito do Senhor. E é dessa maneira que nós estamos caminhando. Né? Com muito cuidado, com muita cautela, orientando os irmãos. Né? E uma coisa muito importante, nesse momento que a irmã falou isso para mim,
ela me disse, olha, o senhor vai receber uma grande bênção. Eu não pedi nenhuma bênção ao senhor, eu estou muito feliz com o que o senhor já tem me dado, o senhor tem me dado uma família. E nesse meio termo, Léa, minha filha, ela foi acometida da Covid. E no dia que eu soube que ela era para o hospital de campanha, que iam levar para o hospital de campanha, eu me tranquei nesse quartinho que eu estou aqui, é o quarto dos meus estudos, onde eu moro, estudo aqui. E clamei a Deus, Senhor, eu não estou em condições de perder minha filha. Eu chorei nos pés de Deus. Eu não estou em condições de perder a minha filha. Depois, e a irmã falou isso que ela disse que eu ia ter uma bênção, depois foi que eu entendi que a bênção que eu ia receber do Senhor era a vitória da recuperação de Léa, da minha filha. Aquela filha que louva sempre conosco, né? Ministra do louvor. Então, querido, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, é o Deus que cuida de nós. Ele jamais vai deixar um servo seu passar por necessidades. Ele cuida. É a fidelidade de Deus, meu querido, que cuida de você e cuida de mim e cuida de todos os seus obreiros. Então, obreiros queridos que estão me ouvindo nesta noite, não temam, sejam fortes, reajam, não parem na caminhada, porque nós não estamos sós. O Deus da obra está em nossa frente. É só seguirmos os seus passos. Deixa ele nos conduzir. Ele vai nos levar a águas tranquilas. E tudo mesmo, tem o cuidado do Senhor. Tudo. Então não temas. Permaneça em pé. Onde você está. Não olhe para as diversidades desta vida. Porque a promessa do Senhor que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a fidelidade do Senhor, queridos. Meu querido pastor Francinilson, se você tiver mais alguma coisa para mim, a gente conversa mais um pouco. Mas se você não tem, se você estiver satisfeito com esse meu depoimento, eu acredito que antes mesmo de fortalecer alguém, eu também estou sendo fortalecido. Amém? Amém, pastor Lira. Muito bom ouvir o senhor. Sua história é muito bonita. Conhecer o senhor de mais perto, né? Esse homem sensível às coisas de Deus, que tem um coração dobrado à vontade do Senhor. Como o senhor colocou, né? A princípio resistiu ao chamado. Não por negligência, mas por zelo, né? Por saber da importância, do valor que tem o chamado. Pastor Lira, o senhor deixou aí uma mensagem importante para os obreiros que estão no campo, né? Nós temos tantos obreiros que estão desistindo, né, pastor Lira? Deixando o trabalho do Senhor, abandonando. Outros estão mesmo desistindo porque estão doentes e há tanta coisa difícil acontecendo nessa pandemia. Pastor Lira, mas essa sua história encoraja também quem se sente chamado por Deus, mas tem medo, tem receio. E eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem para esses jovens, ou esses homens, ou mulheres, não sei, Deus é quem sabe, né? Que receberam o chamado de Deus, mas estão resistentes ao chamado, com medo de sofrer. O senhor colocou aí, em alguns momentos, a provisão de Deus, né? Não faltou a provisão de Deus. Deus não deixou faltar nada. Deus providenciou tudo e de uma maneira que o nome dele foi glorificado. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão sendo chamadas por Deus, mas por alguma razão elas estão resistindo a esse chamado. Tá bem, filho.
aos nossos nobres, né, pastores que receberam o chamado. Eu acredito que o Senhor, quando chama, Ele cuida. O Senhor jamais iria me chamar ou chamar você ou outro e deixar você no desespero, deixar você sem nenhum cuidado. Não, Deus é fiel. Jamais ele fará isso, né? Eu entendo que alguns possam estar nessa situação, né? Uns por saúde, outros por poder querer desistir mesmo, talvez por decepção também. E decepção nós temos muito, você sabe disso. Mas quem nos decepciona não é Deus, é o homem. Então, meu querido, levante a sua cabeça. Você foi chamado por um Deus que zela por você. Então, não temas. Quando Moisés faleceu, Deus chamou Josué, disse: olha, vem cá, Moisés, meu servo, é morto. Agora é tu que vai fazer esse povo atravessar. É tu agora que vai à frente e fazer esse povo a chegar à terra prometida. Esta é a nossa missão. Muitos já se foram antes de nós. E Deus nos chamou para dar continuidade a essa obra. Você foi chamado para dar continuidade à obra daqueles que foram os que foram antes de nós. Você não pode parar, querido. Entenda isso no seu coração. Entenda que o seu chamado é para isso, é fazer o povo chegar a Canaã, o céu que o Senhor preparou para esse povo. Você não pode parar. Eu entendo as adversidades, mas, acima de tudo, nós devemos ter o amor por estas almas perdidas. Uma coisa eu tenho certeza, me faz lembrar uma coisa muito importante, não esqueça disso. O Deus que protegeu Israel no deserto é o mesmo Deus que cuida de mim e de você. Aleluia. Verdade. É o mesmo. Durante o dia era um sol escaldante, sol quente, terra quente, mas ele trouxe uma nuvem protetora. O dia era assim, a noite era frio. Faltou alimento. E o povo clamava: cadê o alimento? O Senhor mandou alimento para o povo do deserto, mandou água. Deus é o mesmo. Ele diz: eu não mudo. E por que você teme? Porque é o que você está temendo. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar, onde Deus te colocou. É ali que Deus te quer, meu irmão. Não desista do seu chamado. O Senhor é contigo por onde quer que tu andares. Não temas, apenas faça o chamado de Deus. Cuide, levante-se, levante a cabeça e olhe para o alto. É de lá que vem o meu e o seu socorro. Deus é o Deus da providência. Não temas, apenas cumpra o seu chamado em nome de Jesus. Amém, pastor Lira. Eu tenho certeza que Deus falou ao coração de pessoas que estão nos ouvindo e vai falar, porque essa live vai ficar gravada. O pastor Otoniel está fazendo também um belíssimo trabalho, né? Ele baixa essas lives e coloca no YouTube. Pastor Lira, eu quero agradecer demais o senhor ter atendido ao convite, tá certo? Sua disposição de estar falando conosco, contando sua história, né? Nos trazendo palavra de Deus. Obrigado por atender meu convite. Fico muito honrado pelo senhor e desejo que o senhor seja ainda mais abençoado, seu ministério seja mais profícuo e o senhor continue sendo esse exemplo, essa inspiração para nós, obreiros que ainda temos uma caminhada, né, pela frente.
Pastor Francinildo, eu que agradeço, né, pelo convite, por esta oportunidade de repassar para os nossos queridos, né, essa nossa experiência, né, porque é muito importante isso, que ela não fique apenas conosco, mas que vá repassando de um para o outro, para ir fortalecendo, que foi dessa maneira também que eu fui fortalecido. Então, muito obrigado, né? E se Deus quiser, nós ficaremos falando. Eu apenas espero agora uma sua visita ao Alecrim para nos trazer a palavra também. Isso nós falaremos internamente no PV. Vou com todo prazer. Logo que o senhor convidar, eu vou com todo prazer. Amém, amém. Tá bom? Muito obrigado, querido. Um forte abraço, um abraço aí na igreja, em nome do Alecrim. Nós te amamos. Tá bom, um abração em todos aí, pastor. Muito obrigado. Fica com Deus.